Querida igreja, boa noite, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos, amém? Glória a Deus, que bom estarmos aqui, cantar, louvar, orar, ler a palavra, já lemos, não é? E também ter essa comunhão, rever os irmãos, os amigos, isso é muito, muito bom, e o salmista vai dizer que é agradável. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E nesse dia, a ceia do Senhor, um culto, se todo culto é especial, o dia da ceia é um culto ainda mais especial, porque temos aqui os elementos que representam a obra de amor, a chamada obra da redenção, o pão e o cálice, o corpo e o sangue de Jesus, que foi dado por cada um de nós. Então, eu queria a sua atenção, a sua paciência, para que pudesse refletir e deixasse que Deus renovasse. A ceia não se trata de um ritual mensal que a igreja marca, mas de uma renovação de lembrança para que a nossa fé e o nosso amor a cada dia se renove na presença do Senhor. Eu quero saudar também os nossos visitantes, aqueles que estão em algum lugar assistindo a transmissão desse culto e também aos que estão aqui. Seja bem-vindo, essa é a casa de Deus, é a sua casa, se assim você desejar. O livro que nós vamos estudar hoje é o livro, ou a carta de Hebreus. Inicialmente eu queria ler o capítulo 13, a carta de Hebreus, capítulo 13, não é o texto principal, mas eu quero iniciar com ele. Obrigado, Cacau. Capítulo 13, vai ser verso 22, por favor. Há duas coisas aqui que fala sobre a carta, e eu quero usar pedindo da mesma forma que o autor pede, eu vou pedir aos irmãos. Ele diz no verso 22 do capítulo 13, irmãos, peço que escutem com paciência. Eu faço as minhas palavras, a palavra desse escritor. Peço que escutem com paciência esta palavra. E aí vem a segunda frase, de exortação, não é? Porque, na verdade, escrevi de forma resumida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento, pela sua igreja aqui reunida, pelos convidados, amigos do teu povo, por aqueles que estão em algum lugar assistindo a transmissão desse culto, ou que irá assistir em algum outro momento. Senhor, nós estamos aqui pela sua vontade, não exatamente porque queríamos, e também, mas não só, o Senhor nos impulsionou, o Senhor determinou, o Senhor preparou que estivéssemos aqui. Por isso, no nome do teu Filho Jesus Cristo, pela ação do teu santo e poderoso Espírito, fala conosco nesta noite, como só o Senhor pode falar, traduzindo a minha exposição, usando por misericórdia a minha vida, salvando, edificando e transformando corações. Nós oramos assim no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, lá no final da carta, então o autor, ele faz um resumo do que ele estava ensinando ao povo, e ele diz, irmãos, escutem com paciência esta palavra de exortação. É sobre isso que a carta aos Hebreus vai falar. Para dar um pano de fundo, eu gostaria de então usar esse verso para dizer que ele fala isso porque essa carta é chamada carta geral, está entre as cartas gerais que a gente chama. Ela não foi dirigida a uma igreja especificamente, mas às igrejas de forma geral, da dispersão, a judeus convertidos ao cristianismo, judeus que se convertem ao evangelho de Jesus. Então é para esse público, essa audiência que o autor vai escrever com o objetivo de exortar, porque é o que ele diz aqui no final, pede paciência para que escute a exortação. Ele vai dizer que escreveu de forma resumida, mas é uma das maiores obras do Novo Testamento numa epístola geral, numa carta geral, é a carta aos Hebreus. Esta carta, ela segue as convenções das escritas da época,
com uma pequena diferença. O começo dela não é igual às outras cartas, porque normalmente a saudação e identificação do autor. E na carta aos Hebreus nós não encontramos a saudação nem a identificação do autor. Isso a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Então há essa diferença. Mas ele escreve para exortar aquele povo, porque aquele povo estava vivendo um momento muito difícil. E nesse sentido, quando nós viemos à ceia do Senhor, nós somos exortados, somos chamados a uma lembrança, e essa lembrança não deixa de ser uma exortação daquilo que éramos, daquilo que Cristo fez por nós e aquilo que nos espera, porque Paulo aos Coríntios, capítulo 1 Coríntios 11, vai falar sobre isso, que nós precisamos ter essa esperança e fazer esse ato, essa cerimônia até que ele venha. Não é um rito, é um ato de amor, é um ato em memória para lembrar, mas também para nos exortar quanto à nossa vida, aquilo que estamos fazendo, a nossa perseverança, a nossa determinação. Então, quando o escritor escreve, ele tem em mente animar aquele povo e exortar aquele povo a continuar na caminhada com Jesus, a não abandonar o Evangelho, né? Carta aos Hebreus, que se convertem ao cristianismo. E por que ele faz isso? Porque havia uma pressão muito grande. Não era ainda Roma perseguindo os cristãos, como um pouco mais à frente, mas já havia internamente, por parte de um grupo dos judeus, uma pressão muito grande para que aqueles irmãos que tinham convertido, preste atenção nessa introdução, eles entendessem que Jesus sim, mas existia a lei, e a lei não poderia ser abandonada, porque Moisés foi um instrumento de Deus para entregar a lei, e todos os ritos do Antigo Testamento. Então, em suma, eles estavam sendo pressionados, a comunidade que essa carta é direcionada, a desistir, ou a negociar de alguma forma, essa caminhada com o Evangelho, mas não podia abandonar os ritos da lei, a antiga aliança. E isso implicava em alguns sérios problemas: ser expulso da sinagoga, ter os bens confiscados, ser mandado embora do trabalho, ser enxotado, até mesmo morto em algumas situações. Então, o fato dessas pessoas estarem sendo pressionadas a largarem o Evangelho de Jesus, tinha um preço se não fizesse. Então o autor da carta escreve, e toda a construção dessa carta vai trabalhar a obra magnífica de Cristo e da nova aliança. Talvez no Novo Testamento, esta carta, ela pode-se dizer que é um tratado, ela vai tratar com muita profundidade sobre a obra de Cristo. O tema dessa carta é Jesus. Ele começa, desde o primeiro capítulo, a falar da revelação. Em seguida, no capítulo 2, vem falar sobre exortação, e ele já entra exortando, e ele vai dizer que Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que o sacerdócio levítico, e em tudo, na construção dessa carta, ele vai dizer, mas Jesus é superior a tudo isso. Esse é o ponto da carta, para que eles não desistissem da aliança que tinham feito com Jesus. Quando nós pensamos nessa ideia da carta do escritor, nós podemos pensar que neste mundo que vivemos, e muitos que se convertem, são pressionados dentro, por muitas vezes, e também fora dos seus lares, a negociar o Evangelho, ou até mesmo a abandonar o Evangelho. Não é muito difícil encontrar hoje cristãos ou antigos cristãos que por algum motivo, e cada um tem seus motivos e razões, eles abandonaram a fé, eles retrocederam, eles desistiram por algum motivo. Como eu falei, aqui poderia ser
perder seus bens, serem confiscados, serem mandados embora, perder o direito de participar da vida ativa da sociedade da época. Havia muitas imposições para aquele povo, e hoje também muitos aí estão negociando o evangelho, querendo viver graça e lei, por assim dizer, no sentido figurado, como esse povo, para agradar, para não perder, para não ser destruído, para não perder aquela mordomia, para não perder aquela amizade, para não perder o trabalho. Da mesma forma, hoje, muitos cristãos são pressionados. Mas o que o autor vai ensinar a esse povo, e por isso, lá no capítulo 13, verso 22, ele diz: irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação. Porque de fato era uma palavra de exortação? Para mostrar e ensinar que eles não deveriam desistir. Jamais. Ele vai falar dos heróis da fé. O escritor, e aqui eu quero entrar agora um pouco no escritor, que nós não sabemos quem seja, porque a Bíblia não fala, ele não se identifica, mas ele rapidamente, ele traz em um dos capítulos os heróis da fé, para reforçar, para dizer, olha o exemplo daqueles homens, daquelas mulheres. O que parece, e todo mundo que estuda essa carta, os estudiosos bem antigos, entendem que era alguém que conhecia por demais o Antigo Testamento, porque o grego dessa carta, as referências ao Antigo Testamento dessa carta, nos faz entender que era alguém que entendia demais sobre a lei judaica e sobre a graça de Deus. Então, esse escritor, que a gente não sabe, tem alguns nomes: Paulo, Apolo, Timóteo, tem até uma mulher na lista, Priscila, e alguns outros nomes são colocados. Uma boa parte da igreja, dos estudiosos, tendem a Paulo. E coloca aí o 22 de novo do 13, porque em seguida há um diálogo, e há uma citação do nome de Timóteo nessa escrita. Timóteo é citado aí, nesse verso: saiba, irmão Timóteo, né? Então, se conhecia Timóteo, Paulo é um candidato muito forte, mas não só por isso, porque a profundidade, a qualidade da escrita parece muito com a teologia paulina também, e isso também fica como ponto para Paulo, mas é só achismo. Eu não estou dizendo que é Paulo, porque o texto não fala que é Paulo. Pela falta de identidade de quem escreveu, essa carta sofreu por algum tempo algumas pessoas rejeitaram por um tempo. Só no século IV, esta carta então foi tida como canônica pela Igreja do Senhor. Há também um capítulo dentro da carta que aí vai de encontro a essa opção de Paulo, porque o autor vai dizer que não conheceu os apóstolos. E se esse autor não conheceu os apóstolos, Jetro, aí também já não dá mais para pôr o nome de Paulo como prioridade. Enfim, é uma carta com bastante dificuldades em alguns aspectos, mas com uma profundidade muito grande daquilo que interessa, que é revelar Jesus. Quer dizer, sua prioridade é Cristo, o seu Senhor é Ele. Não abra mão disso, por nenhuma perseguição, por nenhuma luta. Não queira voltar atrás. Não queira negociar sua fé. Não queira abrir mão por causa de coisas materiais. A carta vai dizer que devemos resistir até o sangue. A carta vai dizer que Deus se agrada daquilo que tem fé, porque ela vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que buscam. Então observe que a carta é muito profunda, muito séria. Eu o aconselho a ler a carta aos Hebreus. Ela é muito poderosa em nos levar à compreensão da obra da redenção. Mas, irmãos, então agora no capítulo 3, por favor, capítulo 3 de Hebreus, olha só, no capítulo 3, o escritor vai defender
a qualidade da pessoa de Jesus em contraponto a um homem que serviu a Deus e foi um instrumento na mão de Deus, que era reverenciado por Israel, tido como o maior profeta de Israel, mas o título vai dizer que Cristo é maior que Moisés, apontando para o caminho correto. Vai dizer assim no verso 1: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória que Moisés, pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para o testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Olha que coisa linda. Cristo, porém, como filho, em casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firmemente a ousadia e a exortação, se guardarmos firmemente a ousadia e a exortação da nossa esperança. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. O verso 1, ele começa dizendo que nós somos santos, somos irmãos, somos participantes de uma vocação celeste. E isso é maravilhoso. E é a primeira coisa que, quando nós olhamos para a ceia, nós vemos que esta obra representada nessa mesa fez isso conosco. Pecadores, errantes, nascidos em pecado, inclinados ao erro, tentados todo o tempo e toda hora, não for a graça de Deus e a sua misericórdia, caminhando para um destino terrível, uma morte eterna, não só essa morte da matéria. O texto abre dizendo: por isso, santos irmãos, trazendo o conceito de unidade, daquele que é o único que pode unir todos os homens na terra, sobre o seu corpo, em um seu sangue, através da sua obra, reunir todo aquele que invocar o seu nome. Ele disse: por isso, santos irmãos, vocês são participantes dessa vocação celeste. Quando unidos em Cristo, nossa vida é mudada. O crente, ele tem hospedagem basicamente em todo o planeta, porque em todo lugar tem alguém que serve ao Senhor e deveria ou poderia acolher você. E essa é uma grande honra, e o autor vai falar sobre isso, provando e mostrando a nossa unidade como corpo de Cristo, mas não só isso, ele vai dizer: e vocês são mais que isso, vocês são participantes da vocação celeste. Quem é que pode conhecer os céus, ir aos céus ainda estando aqui na terra? Só o crente, Alexandre. João fez isso em Apocalipse. O texto de Apocalipse vai dizer, João vai dizer: eu, João, fui levado. Quem é que pode ir ao céu e participar dessa santa vocação celestial, senão o crente, que ainda na terra pode contemplar a glória que há de se manifestar plena um dia, que é a eternidade? O crente, pensando, sendo arrebatado, sonhando, imaginando. A ceia não é isso? Nós estamos aqui, mas contemplamos o futuro. Jesus, em uma das últimas ceias, Jesus vai falar na última ceia: até que vocês bebam, participem da ceia do Cordeiro. Apocalipse vai dizer sobre isso também. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos sendo transportados, embora aqui o ainda não presente, mas um dia estaremos ceando com o Cordeiro de Deus na eternidade. Isso não é de um conforto para as nossas almas? Ele diz:
participantes da vocação celeste. Mas não só isso, você pode falar com Deus. Você pode em qualquer lugar, sem nenhuma restrição. Você não pode falar com o prefeito dessa cidade a hora que você quer. Você não pode falar com a governadora desse estado a hora que você quer. Você não pode falar com o presidente. Mas eu poderia ir para cargos com níveis menores. Você tampouco pode chegar a um batalhão e querer, eu quero falar com o comandante. Você talvez não consiga nem entrar numa empresa daqui da cidade, qualquer que seja ela, falar, eu quero falar com o dono. Não pode. Você tem hora marcada, quem é você, do que se trata. Não pode. Mas entenda uma coisa, igreja, você pode, aonde e a hora que quiser, falar com o Criador dos céus e da terra, e isto é um privilégio. Falar com quem criou todas as coisas, Jesus. Ele vai dizer, vocês são participantes da vocação celestial. Orar é falar com Deus, é abrir o coração, é dizer como você está, é pedir, é chorar, é declarar, é se abrir. Você pode, você participa desta glória, desta vocação. Mas ainda mais, você pode ler a Bíblia e entendê-la. Mas, pastor, todo mundo pode ler a Bíblia, todo mundo pode ler, mas nem todo mundo pode entender a Bíblia. Há uma diferença grande. O autor está dizendo, vocês fazem parte, vocês participam de uma vocação celeste. O crente bate o texto, os olhos no texto sagrado e ele é iluminado. Ele entende a mensagem. Imediatamente o Espírito Santo toma, o possui e aquece o coração dele em fé, se for a necessidade, em consolo, se for o caso, em alegria, em alerta, em exortação. Só o crente pode participar desta vocação. E isso é maravilhoso. O autor está dizendo, entenda, Moisés 10, Jesus é o Senhor de Moisés. Vocês têm a graça de participar da vocação, de ter o Espírito Santo habitando. Esta é a participação que o autor está escrevendo aqui, nesta vocação. Você tem o Espírito Santo. O escritor vai dizer assim, provai os espíritos. Significa que tem outros espíritos rodando por aí. Tem o espírito humano, tem o espírito do mal, que são os espíritos que Satanás envia através dos seus demônios. Mas só há um Espírito chamado Espírito Santo, e por isso que o nome é Espírito Santo. Você está alistado. O texto vai dizer, você é participante desta vocação celestial. O Espírito de Deus habita em você. Isso não é pouca coisa, irmãos. Isso é muita coisa. Ele fala com você. Isso é participar dessa vocação. Ele transmite a você o querer do Senhor. Ele exorta você no coração. Ele conversa com você. Mas ainda no verso 1, ele vai dizer assim, e não só isso. Considerem atentamente, por isso que a ceia não é um rito. As coisas de Deus não são um rito. Ele exorta o povo a entender tudo que ele vai escrever nessa carta, que vai ser distribuída a judeus. Talvez Itália fosse o ponto principal, porque na carta ele vai falar sobre a Itália, os irmãos da Itália, mas por toda a igreja, ele vai dizer, considerem atentamente, aqui é outra exortação, atentamente, para que não, essa dispersão, esse distraimento que temos, que sempre houve, nós precisamos corrigir isso, estar atentos às coisas de Deus, não lidar como a gente lida com as coisas aí fora. Considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Quero falar 3 coisas aqui. Primeiro, o apóstolo. Jesus é apóstolo no sentido de ser enviado. A gente sabe que não existe mais apóstolos, embora alguns se denominem por aí
apóstolo. Mas apóstolos foram os apóstolos de Cristo. É assim que a igreja histórica, reformada, entende. Mas Jesus é apóstolo porque ele foi o enviado de Deus à terra. E ele disse: considerem atentamente o apóstolo. Olhe para ele, seu exemplo, sua vida. Porque Jesus é o grande exemplo. Olhai para o autor e o consumador da vossa fé. Quem é? Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 2 e capítulo 3, ali naqueles eventos, quando João Batista vê Jesus passando, ele olha e ele diz para os discípulos: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta para Jesus, ele chama a atenção dos homens para Jesus, para o apóstolo, o enviado, aquele que devemos colocar os olhos e não tirar todo o tempo das nossas vidas. O apóstolo, então, é aquele que foi enviado. Ele foi enviado para pregar o Evangelho. Ele foi enviado para curar sua vida. Ele foi enviado para libertar sua alma. Ele foi enviado para entender você e atender você nas suas crises e dizer: filho, estou aqui. Ele foi enviado para salvar a sua alma da condenação eterna. Ele foi enviado para lhe amar de tal maneira que você não consegue compreender pela limitação da sua mente. Ele diz: considerem atentamente o apóstolo das vossas almas. O escritor diz àquele povo: preste atenção. Moisés foi um grande homem, mas atentem ao apóstolo das vossas almas. Mas ele diz mais, ele diz: e sumo sacerdote. Aqui ele vai ter um capítulo que ele vai falar só sobre isso, mas ele já mexe nisso, antecipa, dizendo: ele não é um sacerdote humano, ele é muito superior, ele não precisa fazer sacrifício por si mesmo, ele não precisa fazer sacrifício todo o tempo. O sacrifício dele é único, poderoso, pode salvar os homens de toda tribo, povos e nações. O sacrifício dele é definitivo. Ele é o intercessor como sacerdote. Ele é aquele que intercede diante do Pai. Não existe outro mediador, medianeira, não existe. O escritor está dizendo: atentem para o apóstolo e sumo sacerdote. E ele termina a frase: da vossa confissão. Porque um dia nós fizemos uma confissão. Porque um dia nós entregamos nossas vidas ao Senhor. Eu acredito que a grande maioria que está aqui, que entregou sua vida para Jesus, fez uma confissão pública. E no batismo, declarou isso aos familiares e ao mundo: eu morro para o mundo, eu vou nascer para Deus. Ele diz: o apóstolo, mas também o sumo sacerdote das vossas almas. Ele termina: a vossa confissão, Jesus. Quando nós viemos à ceia, nós precisamos pensar: Jesus tem sido o meu exemplo de apóstolo? Eu tenho entendido que ele é o meu intercessor. Eu não estou buscando medianeiros, medianeiras, porque às vezes acontece, mesmo no mundo evangélico. Ou você confia plenamente em Jesus, ou você tem assim algum talismã, algum enfeite, alguma munganga, por assim dizer, que você confie, e às vezes ele diz: lembre-se da sua confissão. Aí ele entra dizendo: Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu Deus, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Aí ele traz Moisés para dizer: ele foi fiel a toda a casa de Deus, colocando Moisés no lugar que ele deveria estar, e que ele sempre entendeu. Mas aqui há uma pressão, lembra do contexto da carta, de tornar Moisés alguém maior? Jesus sim, Moisés também? Não. Eu não posso servir a Deus e servir a outras coisas.
minha casa, meu carro, minha esposa, meu marido, meu filho, meu neto, eu sei lá o que, meu trabalho, não pode ser maior. Se você entregou sua vida para Jesus, Ele é o maior, Ele é o Senhor da sua vida. Embora outras coisas tenham sua relevância, seu papel, seu lugar, ele diz, Moisés foi fiel à casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Aí ele vai direto ao ponto. Por quê? Vocês querem aceitar essa pressão? Não negociem a vossa fé, a vossa confissão. Lembra da palavra confissão? Não negocie a vossa confissão. Não negocie por nada, por ninguém. Absolutamente. Fique só. Mas fique com Deus. Paulo diz, todos me abandonaram, na sua carta, 2 Timóteo, mas o Senhor esteve comigo, o Senhor não me abandonou. Jesus vai dizer no capítulo 28, no final dele, lá em Mateus, eis que estarei convosco, até a consumação. Na ceia nós somos lembrados que a centralidade é Jesus, porque esta obra representada aqui, que mostra o passado que tínhamos, o presente que vivemos, que já é um gozo antecipado em muitos momentos, embora ainda haja sofrimento, mas ele aponta também para aquilo que um dia acontecerá para os que mantiverem sua esperança firme e a sua confissão. E ele vai dizer que Jesus tem e é mais considerado, muito maior glória do que Moisés. E nesse sentido nós precisamos refletir na ceia. E por isso ele pede, dizendo, atentamente prestem atenção, irmãos. E lá no capítulo 13, verso 22, ele vai dizer também, tenham paciência e entendam essa exortação, o que pode ou tem sido maior na sua vida do que Jesus. Porque ceiar é fácil, compreender a ceia deve ser mais interessante, vivê-la ainda mais. Mas ele continua no verso 4, pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E ele mais uma vez traz a centralidade, o governo, o poder, a soberania, aquele que criou, sustenta e governa todo o universo. Você respira porque ele permite, você caminha porque ele permite, você está aqui porque ele permite, você só existe porque Deus permite. E todo mundo, até aquele que nunca entrou numa igreja, talvez ele não saiba disso, ele ainda não compreenda isso. Mas tudo isso é o que a gente chama da graça comum de Deus, manifesta aos homens, ao mundo, esperando um tempo que eles vão abrir os olhos por uma ação divina para compreender plenamente. Mas eles comem pela mão de Deus, eles respiram pelo ar que Cristo dá, bebem a água da fonte que Ele criou, a terra que brota, o alimento foi Deus que fez, tudo é dele. E ele vai dizer aqui no verso 4, porque todas as coisas, embora o homem possa manifestar e fazer pela capacidade que Deus o deu, mas todas as coisas, todas, ele vai dizer, quem edifica é o Senhor, inclusive sua vida, que está ouvindo, ou que entrou aqui, e que talvez não tenha o conhecimento. Mais uma vez o autor traz esta consciência da soberania e da glória de Deus. No verso 5, ele vai dizer, e Moisés foi fiel. Mas ele aqui aponta Moisés para aquele povo, porque havia um discurso diferente da prática. Ele vai dizer que Moisés foi fiel, porque muitos daqueles que usavam Abraão e Moisés, dos judeus, na verdade usavam a figura desses homens que foram instrumentos de Deus, mas eles em si não viviam nada daquilo que foi ensinado e passado. Então o verso 5 ele vai dizer, e Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, o que significa dizer que, usando a figura de Moisés, Moisés foi um homem bom, sejam como ele, vivam o que ele ensinou. Ser fiel não é uma opção para o crente. Ser fiel é um dever do crente, não é uma opção. Ser fiel às coisas de Deus, ser fiel
em saber que tudo, nós tivemos uma aula maravilhosa hoje na EBD, sobre a vida dos puritanos, foi tremenda, muito falou ao meu coração. Ser fiel de saber que tudo que você faz é para Deus, não é para homem. No trabalho, meu patrão não... Faça para Deus, você não está ali? Faça o melhor. Vai fazer na casa de Deus, faça o melhor. Sempre o melhor. Não é porque alguém está lhe vendo, é porque Deus está lhe vendo, é porque você é grato, é porque você entende isso. Ele disse, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, mas ele diz, entenda, mas como servo. E o servo é servo. O direito do servo é nenhum. No Antigo Testamento se usava a palavra escravo, não é? Escravo e servo, na língua grega, tem duas colocações. Ele disse, porque Moisés era servo, ou seja, inferior, criatura, não é criador. Ele foi fiel porque ele atendeu tudo que foi lhe dado como orientação, mas ele é um servo. E não importa o quanto você cresça, não importa o tamanho da igreja, não importa o seu cargo, não importa a sua conta, não importa o nome da sua família, se você serve a Deus, você é um servo de Deus. Se você entregou sua vida a Deus, você é um servo do reino de Deus, embora deva ser fiel e pode até ser famoso, mas ainda é servo de Deus. E quando a gente diz isso é porque por muito pouco, por uma casa, por um carro que melhorou, por um salário que melhorou, por morar aqui ou acolá, as pessoas às vezes acham que, não, eu agora estou, se empoderam, esquece que continua sendo servo. Não tiramos o mérito, Moisés tem o seu mérito, Moisés foi um homem usado, Moisés foi um homem fiel, mas ele era um servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas do próprio Cristo. Ou seja, tudo o que a gente faz deve ser feito com fidelidade e para mostrar um testemunho, apontando, porque Moisés apontou, Deus lhe deu a lei, ele transmitiu ao povo, mas apontando para este momento. Então lembra do contexto. O escritor está dizendo, entendam, por que vocês vão voltar, por que vocês vão abandonar esta pressão? Mas eu vou perder minha casa, meu carro, minha vida, eu vou perder o trabalho, confiscar meus bens, mas não volte, Deus é fiel, Deus prometeu, Deus assegura, Deus vai cuidar, mas ainda que você tenha que glorificar Ele no sofrimento, você fez uma confissão, mantenha-se firme. O escritor está incentivando, está divertindo, está motivando esse povo a não abrir da confissão que um dia foi feita, por nada, nem por nenhuma pressão. Continue fiel, você é um servo, o seu testemunho vai apontar para as coisas que são santas, celestes, gloriosas e que pode mudar a vida das pessoas. Amém, irmãos? Ele vai dizer no verso 6, Cristo, porém, como filho. Agora ele vai dizer, Cristo não é servo, Cristo é filho. Servos somos nós. Moisés foi bom, mas Moisés era servo. Ele está dizendo, por quê? Porque não são os anjos, não é Moisés, nada dessas coisas. Esse negócio de anjo do capítulo anterior, meus irmãos, é porque no período neotestamentário, aqueles 400 e poucos anos ali, da volta até chegar à dispensação de João Batista, os judeus entraram muito nessa história de anjos. Eles começaram a estudar, houve uma manifestação, um foco muito grande, e houve muitos escritos, apócrifos, é claro, mas nessa linha. Então, aí tem até uma história no Evangelho de João, né? Lembra do anjo das águas, que o anjo descia? Tudo isso era um pouco da fábula judaica, das histórias que apareceram em um período, e aquele período muitas coisas surgiram ali, os apocalipses, e muita coisa naquele período, inclusive a história de anjos. Então foi combatido lá atrás, e agora ele combate sobre a questão de Moisés
dizendo: Cristo é filho, o filho unigênito de Deus. Nós somos filhos adotivos, enxertados na oliveira, mas ele é o filho unigênito do Senhor. Ele diz: ele é filho, é fiel em sua casa. Agora, olha, esta casa somos nós. Bote aí o verso 6 do capítulo 3, ele diz: essa casa somos nós. Nós somos essa casa. Uma casa deve ser cuidada, uma casa deve ser arejada, uma casa deve ser varrida, limpa, ornamentada, zelada. Vou brincar aqui com o nosso tema de EBD. Uma casa deve ser sempre reformada, não é, Samila? Sempre devemos reformar a casa. O crente tem que se reformar no sentido de buscar a compreensão bíblica diária, todo o tempo. Ele diz: Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós. Você é essa casa. O que tem feito com a sua vida? Com os valores, princípios. Ontem, na nossa última reunião do ano dos casais, eu usei uma alegoria lá, para dizer de alguém que mexe com manutenção de qualquer natureza, e que é luta, é labuta, mas existem ferramentas que podem ajudar essa pessoa a tirar uma rosca, a pôr uma rosca, a consertar alguma coisa. Essa casa é você. A reforma precisa ser feita. As ferramentas, a palavra dá, são os valores e princípios. Mas se você tem a ferramenta, mas não usa a ferramenta, a Bíblia vai chamar de nécio. A Bíblia vai chamar de imprudente, que ouve as minhas palavras e não pratica, que tem as ferramentas, tem os valores, escuta a santa palavra, escuta a santa doutrina, a seriedade do texto, mas não atenta. E depois não sabe por que as coisas não fluem. Porque as coisas travam. Elas já são difíceis naturalmente. Agora imagina sem a graça de Deus. Ele diz: pois Cristo é fiel em sua casa. E essa casa somos nós. Você é a casa do Senhor. Então quando você vier para a ceia, o pessoal do som pode vir. Tinha muita coisa aqui. Eu nem entrei no meu texto. Não entrei nada no meu texto que eu fiz. Eu acabei ficando só na exposição aqui, lendo mesmo a Bíblia. Mas também não vou terminar, vou finalizar. Você é essa casa. A ceia representa e nos lembra dessa confissão. A ceia aponta para a obra desse que é superior a tudo que já passou sobre essa terra. Se você se converteu, você tem que abrir mão desses valores antigos. Você não deve aceitar as pressões, você tem que olhar e dizer: Deus, o Senhor é quem cuida de mim. O Senhor é quem cuida de mim. Eu sou o templo do Senhor, o templo do seu Espírito. Ele diz: se guardarmos firmes a ousadia e a exaltação da esperança. A ceia aponta para isso. Nos convida a guardar, a ficar firmes, mas manter a esperança de que Deus cuida do amanhã, de que Deus cuida de você, de que Deus quer transformar a sua vida, amado ouvinte, porque Ele ama você. E Ele tem um plano na sua vida. As lições que tiramos desse texto, só para finalizar, é contemplar a Cristo atentamente, como apóstolo e sumo sacerdote. Não apenas lembrar do que Ele fez, olhando para a ceia, mas de quem Ele é. Lembre-se disso, quando você vier participar. Em segundo lugar, reconhecer a sua fidelidade. Ele permaneceu fiel até o fim. Sua obediência é o fundamento da nossa salvação.
Paulo vai escrever uma carta e dizer que ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. O evangelho não pode ser vivido sem obediência. Eu vou repetir, não há evangelho sem obediência. O evangelho sem obediência é uma tragédia, é um sacrifício. O evangelho sem obediência é alguma coisa que quase que insuportável para quem quer viver e fica vivendo, porque é uma luta de um conflito que nunca acaba no coração desse ser que assim quer viver. Mas o evangelho da obediência, ainda que tenha momentos de dor, como foi o Getsêmani e tantos outros momentos, é um caminho que te aponta e te leva para os braços do Pai, porque Ele sabe o que é melhor para você. Evangelho sem obediência é rebelião contra Deus. Um filho que está na casa do pai e não obedece está em rebelião. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não se agrada de... O salmista vai dizer, escute isso: só os rebeldes habitam em terra estéril. Forte, né? É muito forte. Porque quem obedece vai para o manancial de Deus, nunca estará só. Em terceiro e último lugar, nós aprendemos que na ceia, e o texto nos invoca e nos convoca a uma renovação, a perseverança e a esperança, para permanecermos firmes na fé, mantendo viva a confiança e a esperança até o dia que Ele vem. Assim como o escritor aos Hebreus diz, não desista, não pare, não negocie, não troque, não bote ninguém no lugar de Jesus. Ele é maior e Ele deve ser o maior na sua vida. Assim Ele fala conosco hoje. Então, quando você vier renovar seu pacto, sua aliança com o Senhor, lembrar da sua confissão, lembre disso. Não negocie, simplesmente não negocie. O mundo está vendo, as pessoas estão vendo, não negocie. Eu termino com uma história bem antiga que um dia me contaram, que vale para todas as áreas, ou contá-la porque é a que me deram, na época me contaram, que eu achei interessante, sobre negociar a fé. Diz que uma menina, uma moça bonita, estava procurando naquele período um casamento, e ela encontrou um rapaz e falou, eu sou crente, vamos para a igreja. Depois que eles começaram a namorar, e ele não era, e ele disse, eu não sou, mas ele ia às vezes para a igreja com ela, e outras não. E o namoro foi se aprofundando, e o tempo foi passando, e um dia aquele rapaz olhou para ela e falou, eu quero te falar uma coisa. Ele viu que a coisa estava ficando séria, que ela já estava falando em casamento, noivado, casamento. Ele falou, eu quero ter uma conversa séria com você. E ela disse, diga. Eu sei que você é crente, eu já fui na sua igreja algumas vezes, mas é o seguinte, você vai ter que escolher, ou eu, ou esse Deus aí que você serve. As duas coisas não dá, você sabe que eu não sou crente, e não tem como. Apaixonada, Jetro, derretida, parou, deu aquele tremor no coração, olhou para o rapaz que ela estava apaixonada, e disse, eu fico com você. Ele olhou para ela, dentro dos olhos dela, e disse, eu não quero você. Você prega para mim, você fala para mim, me chama para vir para a sua igreja, mas você está abandonando esse Deus que você prega para ficar comigo. E se você trai Ele, você vai me trair também. Se você não é fiel a Ele, não será a mim também. Perceba, não negocie, não negocie. Fique com Jesus. Foi Ele que morreu por você, foi Ele que salvou a sua vida. Amém? Que Deus aplique essa porção da sua palavra nos nossos corações.